O barulho das correntes veio antes dos gritos, e quando o sol nasceu, naquela manhã de 1926, o sertão inteiro parou para ouvir o que nem o inferno tinha coragem de fazer. Eram correntes de ferro, pesadas, arrastando no chão de terra batida como se fosse gado sendo levado para o matadouro. Mas não era gado não, meu povo. Era gente. Gente branca, sertaneja, de sangue livre que corria nas veias desde o tempo dos avós. O estalo do chicote cortou o ar quente da manhã. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E junto com cada chicotada, a risada grossa do coronel Tertuliano Bezerra, que o povo chamava de tutu, mas que deviam era chamar de demônio mesmo. São meus escravos brancos. Ele gritava para os capangas, segurando a barriga de tanto rir. Trabalham de graça, comem resto e ainda me chamam de senhor. No terreiro da fazenda Olho d'Água, homens, mulheres e até criança arrastavam corrente no pé. Trabalhavam sob o sol que rachava a terra, sem água, sem comida, sem esperança. O coronel tinha escravizado o povoado inteiro de Santa Cruz do Agreste. E ria disso como se fosse a maior graça do mundo. Mas o que Coronel Tutu não sabia, meu povo, é que o vento do sertão leva a notícia longe. E quando essa notícia chegou nos ouvidos de Lampião, o rei do cangaço levantou devagar da rede, colocou o chapéu de couro na cabeça e disse só 3 palavras. Vamos acertar isso. Agora, meu povo. Antes de eu contar o resto dessa história de deixar qualquer um horrorizado, vamos fazer um trato aqui? Dá uma curtida nesse vídeo para ajudar esse contador de caos a seguir trazendo as lendas verdadeiras do cangaço e me conta de onde você está assistindo. É rapidinho, é de graça e faz toda a diferença para que mais gente conheça essas histórias do nosso sertão brabo. Mas agora, para entender tudo direitinho dessa história, tem que voltar no começo. No dia que a desgraça caiu sobre Santa Cruz do Agreste. Se você conhece sertão, sabe que as coisas nunca são fáceis por aqui. Mas o que aconteceu em Santa Cruz do Agreste foi coisa de deixar até o diabo envergonhado. Era março de 1926. O sol queimava como sempre. A seca apertava o Nordeste inteiro e o povo de Santa Cruz vivia do jeito que dava, plantando o pouco que a terra seca permitia, criando bode magro, rezando para a chuva que teimava em não vir. Santa Cruz não era grande não, eram 32 famílias no total, 147 almas, contando velhos, adultos e crianças. Gente boa, meu povo, daquelas que dividia a última farinha com o vizinho necessitado. Gente que trabalhava de sol a sol e dormia com a consciência limpa, mesmo com a barriga roncando de fome. Tinha seu Damião, ferreiro que consertava enxada de graça para quem não tinha como pagar. Tinha Dona Militana, parteira que já tinha trazido 43 crianças ao mundo sem cobrar um vintém. Tinha o velho Macilon, rezador que curava quebranto e espinhela caída. Tinha Zé Pequeno, vaqueiro que conhecia cada palmo da caatinga e cada bicho pelo nome. Era gente de bem, vivendo vida simples, sem mexer com ninguém. Mas aí chegou a desgraça montada num cavalo branco. Coronel Tertuliano Bezerra, o Tutu, era dono da fazenda Olho d'Água, a maior propriedade daquelas bandas. Herdeiro de família rica que vinha lá de Portugal, ele tinha mais terra que podia contar, mais gado que podia marcar e mais maldade no coração que o inferno tinha fogo. Prestem atenção no que vou contar, que essa parte é de arrepiar os pelos do braço. Num dia 14 de março, Tutu apareceu em Santa Cruz, com 20 jagunços armados até os dentes. Rifle, garrucha, facão, chicote, tudo que serve para fazer o mal. Os homens desceram dos cavalos levantando poeira. E o coronel, de cima do alazão branco, gritou para o povo se reunir na pracinha da igreja. Venham todos, homem, mulher, velho, criança, quero todo mundo aqui na minha frente. O povo, assustado, foi saindo das casas. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Seu Damião largou o martelo na bigorna. Dona Militana saiu correndo com as mãos ainda sujas de massa de bolo.
O velho Macilon veio apoiado no cajado, rezando baixinho. Quando todo mundo estava reunido, o coronel Tutu desceu do cavalo com um papel na mão. Papel com selo, carimbo, assinatura. Essas coisas que os poderosos usam para fazer o que querem parecer legal. Povo de Santa Cruz! Ele gritou com aquela voz grossa de quem está acostumado a mandar. Estou aqui para informar que essas terras onde vocês vivem são minhas, sempre foram minhas. E a partir de hoje, vocês também são meus. O silêncio que caiu foi mais pesado que pedra de moinho. Seu Damião, homem de coragem, deu um passo à frente. Coronel, com todo respeito, mas essas terras são nossas. Meu avô desbravou esse chão, meu pai nasceu aqui, meus filhos foram criados aqui, não tem documento nenhum que diga que isso aqui é seu. O coronel olhou para ele e riu. Aquela risada maldita que o sertão nunca esqueceu. Documento? Ele balançou o papel na mão. Tá aqui, ó. Assinado pelo juiz, carimbado pelo tabelião, reconhecido pelo delegado. Tudo certinho dentro da lei. Essa terra é minha e quem está em cima dela também é. Mas, coronel, começou Dona Militana com a voz tremendo. Cala a boca, mulher, berrou um dos jagunços, dando um tapa nela que fez a coitada cair no chão. Foi aí que o inferno começou de verdade. Os jagunços avançaram. Agarraram os homens, amarraram as mãos com corda grossa, separaram as famílias, criança chorando, mulher gritando, homem tentando resistir e levando coronhada na cabeça. Trouxeram as correntes. Meu povo, até hoje quem conta essa história sente o coração apertar. Eram correntes grossas, de ferro pesado, daquelas que usavam em navio negreiro no tempo antigo. O coronel mandou colocar nos tornozelos dos homens, ligando um ao outro como se fossem animais. A partir de hoje, vocês trabalham para mim, gritou Tutu, montando de novo no cavalo. Acordam quando eu mandar, comem o que eu dar, dormem onde eu deixar. São meus escravos brancos. E se não gostarem, tem bala para todo mundo. O velho Macilon, com lágrima nos olhos, gritou. Isso é pecado, coronel. Deus está vendo tudo. O senhor vai pagar por essa maldade. O coronel cuspiu no chão bem perto do velho. Deus, aqui quem é Deus sou eu, e se teu Deus não gostar, que venha reclamar. E riu. Aquela risada maldita ecoou pela pracinha vazia, subiu para os morros secos, se espalhou pelo sertão inteiro. Naquele dia, Santa Cruz do Agreste deixou de existir. Virou só mais uma propriedade do coronel Tutu, e o povo livre virou escravo. Durante 3 meses, meu povo, aquelas famílias, sofreram o que nem bicho merece sofrer. Acordavam antes do sol nascer, trabalhavam sob o calor que derretia até pedra, só paravam quando a noite caía. Comiam resto de comida jogado no chão como se fossem porco. Dormiam no chão de terra, com as correntes pesando nos pés, ouvindo choro de criança e gemido de dor. Quem reclamava, levava chicote. Quem tentava fugir, levava bala. Quem caía de cansaço, era arrastado pelos outros que continuavam acorrentados. E o coronel Tutu sentava na varanda da casa grande, tomando cachaça, fumando charuto e rindo, sempre rindo. Olha meus escravos brancos trabalhando. Ele gritava para os capangas. São tão obedientes quanto os pretos eram. E não precisei comprar nenhum. Mas como meu avô sempre dizia, o vento do sertão carrega tudo. Leva poeira, leva semente, leva notícia. E foi o vento que levou essa história até os ouvidos de um homem que não tinha medo de coronel, de jagunço, de juiz comprado, nem do capeta em pessoa. Lampião. O rei do cangaço estava acampado numa grota perto de Canindé quando um retirante chegou correndo, quase morrendo de cansaço. O homem tinha fugido da fazenda do Tutu, arrastando a corrente pelo mato, sangrando dos pés, mas vivo. Vivo e com raiva. Capitão Lampião! O homem caiu de joelhos na frente de Virgulino. Preciso da sua ajuda. Um coronel escravizou meu povoado inteiro. Tem gente morrendo de fome, de sede, de pancada. Tem criança acorrentada. Tem mulher sendo espancada. E o desgraçado ri de tudo isso. Lampião estava deitado na rede, limpando o rifle. Quando ouviu a palavra escravizou, parou.
sentou devagar. Colocou o chapéu de couro na cabeça, e os olhos dele ficaram daquele jeito que todo cangaceiro conhecia. Frios, duros, perigosos. Contai tudo. Foi só isso que ele disse, e o homem contou. Contou das correntes, dos chicotes, da fome, da humilhação. Contou como o coronel ria, contou como chamava o povo de escravos brancos. Contou tudo, chorando de raiva e de vergonha. Quando terminou, o silêncio no acampamento era total. Os cangaceiros olhavam para Lampião, esperando. Maria Bonita, sentada perto da fogueira, balançou a cabeça, sabendo o que vinha. Lampião levantou, caminhou até o homem, colocou a mão no ombro dele. Como é o nome desse coronel? Tertuliano Bezerra. O povo chama de Tutu. Lampião sorriu, mas não era sorriso de alegria, não. Era sorriso de quem já tinha decidido o destino de alguém. Então diz pro teu povo segurar firme mais uns dias, que a justiça vem montada e armada. E quando chegar, esse Tutu vai entender o que é medo de verdade. Naquela noite, enquanto o fogo crepitava e as estrelas brilhavam no céu escuro do sertão, Lampião reuniu seus homens. 23 cangaceiros dos melhores. Gente que já tinha enfrentado volante, polícia, exército e nunca tinha corrido de nada. Amanhã nós parte para a fazenda Olho d'Água, disse Virgulino com aquela voz calma que era mais assustadora que grito. Lá tem um coronel que acha que pode fazer o que quer com o povo, que acha que pode escravizar a gente livre, que acha que pode rir da desgraça alheia. Ele parou, olhou cada homem nos olhos. Nós vai mostrar para esse desgraçado que no sertão quem planta vento colhe tempestade, e a tempestade tem nome, Lampião. Os cangaceiros gritaram, ergueram os rifles para o céu. Maria Bonita, de longe, fez o sinal da cruz. Ela sabia que quando Virgulino falava daquele jeito, sangue ia correr. Mas não era sangue de inocente, não. Era sangue de quem merecia. Escutem bem, que essa é de deixar o couro arrepiado. O sol ainda não tinha nascido, quando o bando de Lampião começou a cavalgar. 23 homens montados, armados com rifle, garrucha, punhal e uma sede de justiça que era mais perigosa que qualquer arma. Na frente ia Virgulino, com o chapéu de couro puxado para baixo, os olhos fixos no horizonte. Do lado dele, Maria Bonita cavalgava em silêncio. Ela conhecia o homem que tinha ao lado. Sabia quando ele estava bravo, sabia quando ele estava perigoso. E naquele dia, ele estava os dois. Virgulino, ela disse baixinho, só para ele ouvir. Esse coronel tem muito jagunço. Dizem que são mais de 40 homens armados na fazenda. Lampião nem olhou para ela. Só respondeu com aquela voz fria. 40, 400, 4.000. Não faz diferença. Quem escraviza gente livre vai pagar, nem que o inferno inteiro esteja do lado dele. Maria Bonita não disse mais nada. Conhecia aquele tom, conhecia aquela determinação. Quando Lampião falava assim, nem Deus mudava a cabeça dele. Atrás vinham os cangaceiros, cada um com sua história, cada um com sua razão para estar ali. Tinha Corisco, o diabo loiro, afiando a peixeira enquanto cavalgava. Tinha Sabonete, checando as balas do rifle. Tinha Volta Seca, Manuel Neto, Zé Sereno. Homens que tinham visto tanta injustiça na vida que não conseguiam mais ficar parados quando ouviam falar de opressão. Como meu pai sempre dizia, no sertão, a coragem não nasce do nada. Nasce da dor de ver os outros sofrendo. Cavalgaram o dia inteiro. Pararam só uma vez para descansar os cavalos e encher os cantis num riacho quase seco. Lampião aproveitou a parada para reunir os homens. Prestem atenção, disse ele, agachando no chão e desenhando com um graveto na areia. A fazenda Olho d'Água fica aqui, nesse vale. Tem a casa grande no centro, a senzala dos escravos aqui do lado, e os jagunços ficam espalhados vigiando. Ele desenhou mais linhas na areia. Nós vai dividir em 3 grupos. Corisco, tu leva 8 homens e cerca a casa grande. Sabonete, tu leva 7 e liberta o povo da senzala. Eu levo o resto e vou direto no coronel.
E se os jagunços reagirem? Perguntou Volta Seca. Lampião levantou devagar, limpou a areia das mãos e olhou para o cangaceiro com aqueles olhos que pareciam enxergar a alma. Se reagirem, a gente reage também. Mas não atira em quem largar a arma, não atira em quem se render. Nós não veio matar trabalhador que está só obedecendo ordem. Nós veio matar quem dá a ordem. Oxente, mas a sabedoria desse homem era coisa rara de ver. Lampião podia ser violento, podia ser implacável, mas num era injusto. Sabia separar o joio do trigo, o culpado do inocente. Maria Bonita se aproximou. E eu, onde fico? Tu fica aqui protegida. Não fico não. Ela cruzou os braços, teimosa. Esse povo escravizado tem mulher, tem criança. Eles vão precisar de alguém para cuidar deles quando forem libertos. E quem melhor que outra mulher para isso? Lampião olhou para ela. Não era olhar de raiva, era olhar de orgulho. Aquela mulher tinha coragem de sobra. Então tu vai com o grupo do Sabonete, mas fica protegida, ouviu? Pode deixar. Voltaram a cavalgar quando o sol começou a descer. Queriam chegar na fazenda de noite quando a escuridão trabalhasse a favor deles. Não se engane, meu povo. Planejamento de Lampião era coisa séria. Cada passo calculado, cada movimento pensado. Ele não era bandido comum que ataca sem pensar. Era estrategista, era guerreiro, era general do sertão. Enquanto cavalgavam, o retirante que tinha fugido da fazenda ia contando mais detalhes. O coronel dorme na casa grande, no quarto do segundo andar. Sempre tem 2 jagunços na porta. Os outros ficam espalhados pela propriedade. Uns no curral, uns na porteira, uns rondando. E o povo escravizado? Perguntou Sabonete. Tão trancados numa senzala de pau a pique. Tem cadeado na porta. Tranca de ferro nas janelas. De noite eles ficam lá dentro, acorrentados, com um jagunço vigiando do lado de fora. Lampião balançou a cabeça com nojo. Cadeado a gente quebra, corrente a gente corta. E jagunço que vigia sofrimento alheio, esse a gente resolve também. Prestem atenção nessa parte, que ela mostra como era o coração desse homem. Quando pararam para descansar de novo, já perto da fazenda, Lampião chamou Maria Bonita para uma conversa particular. Os dois se afastaram um pouco do grupo e ela percebeu que ele estava diferente. Não era mais só raiva que ele sentia, era algo mais fundo. Sabe, Maria, ele disse, olhando para o céu estrelado, quando eu era menino, vi meu pai ser humilhado por um coronel. Vi ele ficar de joelhos, pedindo clemência, implorando para não levarem nossas terras. E o coronel riu. Riu igual esse tutu ri agora. Ele parou, engoliu seco. Naquele dia eu jurei que nunca mais ia deixar um poderoso humilhar um fraco. Que se eu tivesse força, ia usar ela para proteger quem não pode se defender. E é isso que eu faço, Maria. Cada tiro que dou, cada peixeira que uso, é por aquele menino que viu o pai chorar de joelho. Maria Bonita colocou a mão no rosto dele. Eu sei, meu bem, e é por isso que eu te sigo, porque tua justiça pode ser violenta, mas é verdadeira. Eles voltaram para o grupo. Lampião chamou todos para uma última reunião antes do ataque. Agora senta que lá vem história, porque essa parte é de arrepiar. Lampião se agachou no meio dos homens. No chão, acendeu uma lamparina pequena. A luz fraca iluminava os rostos marcados de sol, vento e batalha. Eram homens calejados, mas naquele momento pareciam soldados recebendo ordem de guerra. Escutem bem, disse Virgulino com voz baixa, mas firme. Daqui a pouco nós vai entrar naquela fazenda. Vai ter tiro, vai ter sangue, vai ter morte. Mas não esqueçam, nós não é assassino, nós é justiceiro. Ele olhou cada um nos olhos. Só mata quem resistir. Quem largar a arma deixa vivo. Quem se render poupa. O único que tem que morrer com certeza é o coronel Tutu. Esse não tem perdão. Os homens balançaram a cabeça concordando. Corisco, chamou Lampião. Quando cercar a casa grande, não deixa ninguém escapar. Mas também não deixa ninguém matar jagunço desarmado. Entendeu? Entendi, capitão. Sabonete, quando quebrar o cadeado da senzala, acalma o povo.
Eles vão estar com medo, vão achar que é mais uma maldade. Explica que nós veio libertar eles. E pode deixar. E tu, Maria? Olhou para a mulher. Cuida das crianças. Sei que vai ter criança apavorada. Acalma elas, tira elas do caminho do perigo. Pode confiar. Lampião levantou. Colocou a mão no cabo do punhal que trazia na cintura. O mesmo punhal que já tinha tirado a vida de mais de 30 homens. Mas só de homens que mereciam. Vamos chegar devagar, sem fazer barulho. Os cavalos ficam escondidos a 100 metros da porteira. Nós entra a pé, silencioso como onça caçando. Quando eu der o sinal, um assovio de coruja, cada grupo vai para sua posição. E quando eu disparar o primeiro tiro, aí sim começa a guerra. Os cangaceiros checaram as armas uma última vez. Rifle carregado, punhal afiado, cartucheira cheia. Maria Bonita amarrou o cabelo, preparou a mochila com pano limpo e água para cuidar de ferido. Estava tudo pronto. A lua cheia iluminava o caminho quando eles começaram a se aproximar da fazenda Olho d'Água. Desmontaram longe, amarraram os cavalos nas árvores. Seguiram a pé, silenciosos como fantasma. Lampião ia na frente, agachado, atento a cada som. Atrás dele, o bando se movia como sombra. Anos de cangaço tinham ensinado esses homens a andar sem fazer barulho, a respirar sem ser ouvido, a matar sem ser visto. Quando chegaram perto da porteira, Lampião levantou a mão. Todos pararam. Lá na frente, podiam ver a casa grande iluminada. Ouviam risada vindo de dentro. O coronel e os jagunços bebendo, comemorando mais um dia de opressão. Do outro lado, na senzala escura, ouviam choro abafado, gemido de dor, corrente arrastando no chão. Lampião cerrou os dentes. A raiva subia como fogo, mas ele controlou. Não era hora de agir por emoção, era hora de agir por estratégia. Ele fez o sinal. Os grupos se separaram. Corisco e seus homens foram cercando a Casa Grande pela esquerda. Sabonete e Maria Bonita foram pela direita, em direção à senzala. Lampião ficou com 6 cangaceiros, esperando o momento certo. O vento soprava suave, carregando o cheiro de fumaça, suor e sofrimento. E então, no silêncio da noite, ecoou o assovio de coruja. O sinal tinha sido dado. A justiça do sertão tinha chegado. Meu povo, prestem atenção nessa parte, que o que vou contar agora foi a noite que o sertão nunca esqueceu. O assovio de coruja ainda ecoava no ar quando os 3 grupos começaram a se mover. Silenciosos, mortais, decididos. Corisco e seus 8 homens se aproximaram da Casa Grande como sombras. Cada passo medido, cada respiração controlada. O diabo loiro tinha a peixeira na mão direita e a garrucha na esquerda. Os olhos dele brilhavam na escuridão, não de medo, mas de determinação. Na porta da frente da Casa Grande, 2 jagunços conversavam baixo, relaxados. Não imaginavam que a morte estava a poucos metros deles. Corisco fez um sinal. 2 cangaceiros se separaram, um para cada lado. Aproximaram por trás, silenciosos como gato. Não deu tempo dos jagunços nem gritar. Uma mão tapou a boca, outra colocou a faca no pescoço. Silêncio, sussurrou um dos cangaceiros. Ou morre aqui mesmo. Solta a arma devagar. Os jagunços, tremendo de medo, largaram os rifles no chão. Agora senta aí e fica quieto. Mexe um dedo, e teu dedo é a última coisa que vai mexer. Os 2 foram amarrados e amordaçados. A entrada da Casa Grande estava livre. Do outro lado da fazenda, Sabonete e seu grupo se aproximavam da senzala. Maria Bonita ia junto, com o coração apertado. Dali de longe já dava para ouvir o choro abafado, o gemido de dor, o barulho das correntes. Tinha um jagunço vigiando a porta da senzala. Estava sentado num banquinho, rifle no colo, quase dormindo. Não viu quando o Sabonete surgiu atrás dele. Bom dia, disse o cangaceiro, encostando o cano do rifle na nuca do homem. O jagunço congelou. Se grita, morre. Se atira, morre. Se corre, morre. Mas se largar essa arma e ficar quietinho, vive. O que vai ser? O jagunço, com a voz tremendo, deixou o rifle cair no chão. Bom,
Agora levanta devagar e fica de costas para a parede. Enquanto 2 cangaceiros amarravam o vigia, Sabonete foi até a porta da senzala. Era uma porta grossa, com cadeado de ferro pesado. Do outro lado, o povo tinha ouvido o movimento e ficou em silêncio, apavorado. "Calma, meu povo!" gritou Sabonete através da porta. "Nós não veio fazer mal. Nós veio libertar vocês. Sou Sabonete do bando de Lampião." Silêncio total. Depois, uma voz fraca, tremendo. É verdade? É verdade, sim. Agora se afastem da porta que vou quebrar esse cadeado." Maria Bonita segurou uma lamparina enquanto Sabonete pegava uma marreta que um dos cangaceiros tinha trazido. Um golpe, 2 golpes. No terceiro, o cadeado se partiu com um estalo. A porta se abriu. Oxente, meu povo, a cena que apareceu ali faria até pedra chorar. Dentro da senzala escura, acorrentados como animais, estavam homens, mulheres e crianças. Magros, sujos, machucados. Os olhos deles brilhavam de medo, de esperança, de descrença. Será que era real? Será que a liberdade tinha chegado? Maria Bonita entrou primeiro com a lamparina erguida. Quando a luz iluminou o rosto dela, uma mulher com olhos gentis, algumas mulheres da senzala começaram a chorar. "Calma, minhas irmãs", disse Maria, ajoelhando perto delas. "Acabou. O sofrimento de vocês acabou. Nós veio tirar vocês daqui." Mas o coronel... começou uma mulher. "O coronel vai pagar pelo que fez. Isso eu garanto." Enquanto isso, na frente da casa grande, Lampião e seus 6 homens esperavam o momento certo. Virgulino observava tudo de longe, calculando, planejando. Viu quando o Corisco tomou a entrada. Viu quando o Sabonete quebrou o cadeado. Tava tudo correndo conforme o plano. Agora era a hora dele. Lampião fez um sinal. Os 6 homens avançaram em direção à casa grande. Subiram os degraus da varanda sem fazer barulho. A porta principal estava trancada. Um dos cangaceiros já ia arrombar quando Lampião levantou a mão, parando ele. Pegou a maçaneta, girou devagar e, para surpresa de todos, a porta abriu. Estava destrancada. Como meu avô dizia, a prepotência deixa o homem descuidado. Entraram. O corredor estava vazio. Do andar de cima vinham vozes, risadas, barulho de garrafa batendo na mesa. O coronel e mais uns 5 ou 6 jagunços estavam no salão, bebendo, jogando carta. Lampião subiu a escada devagar. Cada degrau que rangia parecia um trovão no silêncio da noite. Mas o barulho lá em cima era tanto que ninguém percebeu. Quando chegou no topo da escada, viu o salão. Era grande, luxuoso. Tinha tapete persa no chão, quadro na parede, candelabro de cristal. E no meio de tudo, sentado numa cadeira como se fosse rei, estava ele, Coronel Tertuliano Bezerra, o Tutu. Homem grande, barrigudo, com bigode grosso e olhos pequenos de porco. Segurava um copo de conhaque numa mão e um charuto na outra. Ria alto, contando uma história para os jagunços que estavam ao redor da mesa. E aí eu disse pro desgraçado: "Tu é meu escravo branco agora?" E ele chorou que nem criança, e riu daquela risada maldita. Os jagunços riram junto, bajuladores. Lampião deu um passo para dentro do salão. 2, 3. Os cangaceiros atrás dele, armas em punho. Foi só quando Lampião chegou no meio da sala que um dos jagunços olhou e viu. O homem ficou branco. O copo caiu da mão dele, quebrando no chão. O barulho fez todo mundo olhar. E quando o coronel Tutu virou a cabeça e viu Lampião ali, parado no meio do salão dele, o sorriso sumiu do rosto dele como fumaça no vento. O silêncio que caiu foi mais pesado que chumbo. Lampião, devagar, tirou o chapéu de couro da cabeça. Passou a mão no cabelo, colocou o chapéu de volta e falou, com aquela voz calma que era mais assustadora que grito: "Boa noite, coronel. Vim fazer uma visitinha." Tutu levantou da cadeira, derrubando ela para trás. A mão dele foi pro revólver na cintura, mas parou no meio do caminho quando viu que Lampião já estava com o rifle apontado para ele. "Eu não faria isso se fosse o senhor", disse Virgulino. "A menos que queira conhecer o inferno hoje mesmo."
Os 6 jagunços que estavam no salão se olharam, indeciso. Alguns colocaram a mão na arma, outros levantaram as mãos devagar. Deixa eu explicar a situação, continuou o Lampião, andando devagar pela sala. Lá fora tenho 23 cangaceiros. Eles já cercaram essa casa, já libertaram o povo que o senhor escravizou, já desarmaram seus guardas. O senhor está sozinho, coronel. Não tem para onde correr, não tem quem te salvar. Você não tem autoridade para invadir minha casa, gritou Tutu, tentando esconder o medo na voz. Eu sou coronel, tenho amigos poderosos. O juiz, o delegado, o prefeito. Lampião riu, mas não era risada de alegria, era risada de desprezo. Coronel? Amigos poderosos? Ele cuspiu no chão. O senhor é lixo. Escravizou gente livre, acorrentou criança, espancou mulher, riu do sofrimento alheio. E acha que título e amigo vão salvar? Ele apontou o rifle bem no peito do homem. Aqui não tem juiz comprado, não tem delegado corrupto. Aqui só tem justiça. E ela veio cobrar a conta. Um dos jagunços, mais corajoso ou mais burro, decidiu sacar a arma. Não deu nem tempo de apertar o gatilho. O tiro de um dos cangaceiros pegou ele no ombro, fazendo ele cair gritando. Alguém mais quer tentar? Perguntou Lampião, olhando para os outros jagunços. Todos levantaram as mãos, deixando as armas caírem no chão. Sabem de uma coisa? Disse Virgulino. Vocês são espertos. Largaram a arma, vão sair vivo. Meus homens vão amarrar vocês e soltar amanhã de manhã. Agora saiam, devagar, sem gracinha. Os 5 jagunços que sobravam saíram do salão, de mãos para cima. Do lado de fora, os cangaceiros de Corisco já estavam esperando para amarrar eles. Agora, no salão luxuoso, só restavam Lampião e o coronel Tutu. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o pavio do candelabro queimando. Tutu começou a tremer. As pernas bambearam. O suor escorria da testa gorda. Por favor, ele começou, a voz falhando. Eu tenho dinheiro, muito dinheiro. Te dou tudo. Ouro, prata, terra. Te dou metade da fazenda. Te dou tudo. Lampião se aproximou devagar. Cada passo ecoava no chão de madeira. Dinheiro! Ele parou bem na frente do coronel, tão perto que seus rostos quase se tocavam. O senhor acha que vim aqui por dinheiro? Então o que quer? O que quer? Lampião segurou o coronel pelo colarinho da camisa cara, puxou ele para perto e sussurrou. Justiça. E foi nesse momento, meu povo, que o coronel Tutu entendeu. Entendeu que não tinha barganha, não tinha suborno, não tinha súplica que ia salvar ele. A conta tinha chegado e era hora de pagar. Lampião arrastou o coronel pela camisa, empurrando ele escada abaixo. O homem gordo caiu, rolou, gritou, levantou com o rosto sangrando, a roupa rasgada. Levanta! Ordenou Lampião. E anda! Empurrou o coronel para fora da casa grande, para o terreiro. Lá fora, todo o bando já estava reunido. Os jagunços capturados estavam amarrados num canto. E do outro lado, acabando de sair da senzala, vinha o povo libertado. Quando seu Damião viu o coronel Tutu sendo empurrado por Lampião, os olhos dele encheram de lágrima. Lágrima de raiva, de alívio, de justiça. É ele, disse Damião com voz rouca. É ele que fez tudo isso com nós. Lampião olhou para o povo libertado, viu as correntes ainda nos pés deles, viu as marcas de chicote nas costas, viu as crianças magras, as mulheres machucadas, os homens humilhados, e a raiva que ele sentia era tão grande que parecia que o sertão inteiro ia pegar fogo. Sabonete, chamou ele. Corta essas correntes, todas. Quero esse povo livre de verdade. Enquanto os cangaceiros cortavam as correntes com ferramentas que acharam na fazenda, Lampião arrastou o coronel até o centro do terreiro. Jogou ele no chão, na mesma terra onde o povo tinha sido obrigado a trabalhar. Levanta, ordenou. Tutu levantou tremendo. Agora olha para esse povo. Olha bem, são eles que tu chamava de escravos brancos. São eles que tu ria. São eles que tu humilhava. O coronel olhou. E pela primeira vez na vida sentiu vergonha. Agora, continuou Lampião,
Tu vai pedir perdão para cada um, e vai dizer que é um covarde, um opressor, um verme. Diz, berrou Lampião, e o grito dele ecoou pela fazenda inteira. O coronel Tutu, chorando de joelhos, pediu perdão. Pediu pro seu Damião, pra dona Militana, pro velho Macilon, para cada pessoa que ele tinha escravizado. E cada palavra que saía da boca dele era mais humilhante que a anterior. Quando terminou, Lampião olhou para o céu. A lua cheia iluminava tudo, como se Deus mesmo tivesse mandando luz para testemunhar aquele momento. A justiça vai ser feita, disse Virgulino. Mas antes, o senhor vai pagar de outro jeito. E o que Lampião fez em seguida, meu povo, foi a lição mais brutal que o sertão já viu. Meu povo, preparem o coração, que essa parte é de fazer até o diabo tremer. O coronel Tutu, de joelhos no terreiro, tinha pedido perdão. Mas como meu pai sempre dizia, perdão limpa a alma, mas não apaga a conta. Lampião olhou para o céu estrelado. A lua cheia iluminava tudo como se fosse dia. Era como se Deus mesmo tivesse acendido a luz para testemunhar o que ia acontecer. Levanta, ordenou Virgulino. O coronel levantou, tremendo. As pernas dele mal seguravam o peso do corpo gordo. O suor escorria como cachoeira. Sabe, coronel, disse Lampião, andando devagar ao redor dele. O senhor teve a vida inteira para ser homem de bem. Teve terra, dinheiro, poder. Podia ter ajudado o povo. Podia ter sido benfeitor. Mas escolheu ser tirano. Ele parou na frente do homem, olhando bem nos olhos pequenos, cheios de medo. Escolheu escravizar gente livre, escolheu acorrentar criança, escolheu rir do sofrimento alheio. E agora, coronel, chegou a hora de pagar. Mas eu já pedi perdão, choramingou Tutu. Já me humilhei. O que mais quer? Lampião sorriu, mas não era sorriso de alegria. Era sorriso frio, daqueles que gelam a alma. Justiça. Do bolso, tirou uma corrente. A mesma corrente que o povo de Santa Cruz tinha usado nos pés. Pesada, enferrujada, manchada de sangue seco. Vê isso aqui. Balançou a corrente na frente do coronel. Essa corrente carregou o peso da humilhação. Cada elo tem suor, tem lágrima, tem sangue de gente inocente. Jogou a corrente aos pés do coronel. Agora o senhor vai sentir na pele o que eles sentiram. Os cangaceiros pegaram o coronel, amarraram as mãos dele para trás. Colocaram a corrente nos tornozelos, do mesmo jeito que tinha sido colocada no povo. Anda, ordenou Lampião. O coronel deu um passo. A corrente pesou. Deu outro. As pernas tremeram. No terceiro passo, caiu. Levanta, disse Virgulino, sem emoção na voz. Tutu tentou levantar, mas a corrente era pesada demais. Chorou, gemeu, implorou. Não consigo, a corrente é muito pesada. Lampião se agachou perto dele. Exatamente. Agora o senhor entende como eles se sentiram, trabalhando de sol a sol com esse peso, sem água, sem comida, sem descanso? O coronel chorava que nem criança. Por favor, tenha piedade. Piedade! Lampião levantou. O senhor teve piedade quando via criança chorando de fome. Teve piedade quando via velho caindo de cansaço. Teve piedade quando via mulher sangrando de tanto apanhar. Silêncio. A resposta é não. Então eu também não tenho. Oxente, meu povo, mas o que Lampião fez em seguida foi lição que o sertão nunca esqueceu. Mandou os cangaceiros pegarem tudo que tinha de valor na Casa Grande. Ouro, prata, dinheiro, joias, tudo que o coronel tinha roubado do povo ao longo dos anos. Traz tudo para o terreiro, ordenou. Enquanto os homens carregavam baús cheios de riqueza, Lampião chamou seu Damião. Esse dinheiro aqui vai ser dividido. Cada família que foi escravizada vai receber sua parte. É reparação pelo sofrimento. Seu Damião, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça. Capitão Lampião, o senhor é homem de Deus. Não sou não, respondeu Virgulino. Sou só um homem que não aguenta ver injustiça. Então veio a parte final. Lampião olhou para o coronel Tutu, ainda no chão, acorrentado, chorando. O senhor gosta de rir, né? Sempre riu de tudo. Riu da desgraça alheia, riu do sofrimento, riu da humilhação.
Pegou uma garrafa de cachaça que estava na mesa do terraço. Caminhou até o coronel. Despejou a bebida toda na cabeça dele. Agora vou dar para o senhor o mesmo que o senhor dava para os escravos, comida de porco. Mandou trazerem os restos de comida que eram jogados para os animais. Colocaram na frente do coronel. Come! Eu não como isso. Come! Berrou Lampião, e o grito ecoou pela fazenda inteira. O coronel, tremendo, começou a comer. Cada garfada era mais humilhante que a anterior. O homem que se achava dono do mundo estava comendo o resto, acorrentado, chorando. Quando terminou, Lampião olhou para ele com desprezo. Agora o senhor vai trabalhar do mesmo jeito que eles trabalharam. Mas de noite não tem nem luz. Eles também trabalhavam de noite quando o senhor mandava. Pega essa enxada e cava. Deram uma enxada velha para o coronel. Ele, com as mãos tremendo, começou a cavar. Cada golpe na terra era sofrimento. A corrente nos pés pesava. O corpo gordo não aguentava o esforço. Prestem atenção nessa parte, que ela mostra a sabedoria de Lampião. Depois de uma hora cavando, o coronel caiu no chão exausto. Lampião se aproximou. Cansado, coronel. Uma hora de trabalho e já não aguenta? Eles trabalhavam 16 horas por dia. 16! E o senhor achava engraçado. O coronel chorava, suplicava, implorava. Mas aí vem a parte que todo mundo quer saber, disse Lampião, olhando para os cangaceiros, para o povo libertado, para Maria Bonita, que observava tudo em silêncio. O que fazer com um homem desses? Deixar vivo para continuar fazendo mal? Prender e esperar que a justiça dos homens faça algo? Ou fazer a justiça do sertão? O silêncio era total. Até o vento tinha parado de soprar. Lampião tirou o revólver da cintura. Arma bonita, cabo de madrepérola, cano reluzente. Arma que já tinha tirado a vida de mais de 50 homens, mas só de homens que mereciam. Caminhou até o coronel. Parou na frente dele. Aqui não tem perdão, disse com aquela voz calma e mortal. O tiro ecoou pela fazenda. Um só, certeiro, entre os olhos. O coronel Tertuliano Bezerra, o Tutu, caiu para trás. Os olhos ainda abertos, mas já sem vida. A risada maldita tinha sido calada para sempre. O corpo gordo ficou ali, na terra que ele tinha roubado, acorrentado do jeito que tinha acorrentado os outros, cercado pelo povo que tinha escravizado. Como meu avô sempre dizia, a terra é redonda e tudo que vai, volta. Lampião guardou o revólver. Limpou as mãos na calça. Olhou para o povo de Santa Cruz. Acabou. Disse simplesmente: vocês são livres. Essa fazenda agora é de vocês. Dividam a terra. Dividam o gado. Dividam tudo. É direito de vocês. O povo explodiu em choro, em abraços, em agradecimentos. Homens ajoelhavam na frente de Lampião. Mulheres beijavam a mão dele, crianças puxavam a roupa dele. Mas Virgulino não gostava de ser tratado como herói. Não me agradeçam, só fiz o que era certo. Maria Bonita se aproximou, colocou a mão no braço dele. Vamos embora, Virgulino, aqui nossa missão acabou. Ele olhou para ela, para os cangaceiros, para o povo libertado, para o corpo do coronel no chão. Tem razão, é hora de partir. Mas antes de sair, Lampião fez questão de reunir todo mundo uma última vez. Prestem atenção no que vou dizer. Sua voz ecoou pelo terreiro. Vocês foram libertos hoje. Mas liberdade num é só tirar corrente do pé. É não deixar ninguém mais colocar. Ele apontou para o corpo do coronel. Esse homem aqui achava que poder lhe dava direito de fazer o que quisesse. Achava que dinheiro lhe dava direito de humilhar os outros. Mas hoje ele aprendeu que num existe poder maior que a dignidade do povo. O silêncio era respeitoso. Se outro coronel aparecer, se outro tirano tentar escravizar vocês, não aceitem, lutem, resistam e, se precisarem, mandem me chamar, porque enquanto eu tiver vida, não vou permitir que o povo seja oprimido. Os homens gritaram, as mulheres aplaudiram, as crianças repetiram o nome dele. Lampião, Lampião, Lampião. Mas ele levantou a mão pedindo silêncio. Não gritem meu nome.
Gritem o nome da justiça, porque justiça não tem dono. Justiça é de todo mundo. E com essas palavras, o bando montou nos cavalos. Maria Bonita ao lado de Lampião, os cangaceiros atrás, todos armados, todos prontos para a próxima missão. Quando os cascos começaram a bater na estrada, levantando poeira, o povo ficou observando. Alguns choravam de emoção, outros rezavam, outros apenas agradeciam em silêncio. Do alto da colina, antes de desaparecer na escuridão, Lampião parou. Olhou para trás uma última vez. Viu o povoado libertado, o corpo do tirano no chão, a lua iluminando tudo. Maria Bonita perguntou baixinho: valeu a pena? Ele demorou para responder. Quando falou, a voz dele estava carregada de certeza. Sempre vale a pena lutar pelo certo. E desapareceram na noite, deixando para trás mais uma lenda do sertão. Mais uma história que seria contada de pai para filho, de avô para neto, de geração em geração. Porque o sertão tem memória e nunca esquece quando a justiça é feita. Oxente, meu povo, mas a história não acabou com a morte do coronel, não. Porque justiça de verdade não é só tirar o opressor, é devolver o que foi roubado. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, a fazenda Olho d'Água era outro lugar. Não tinha mais grito de chicote, não tinha mais choro de dor, não tinha mais corrente arrastando no chão. Tinha esperança. O povo de Santa Cruz acordou livre pela primeira vez em 3 meses. Livre de verdade, sem corrente, sem medo, sem coronel mandando. Mas Lampião sabia que liberdade sem dignidade é liberdade pela metade. Por isso, antes de partir na noite anterior, tinha deixado Sabonete e mais 5 cangaceiros para organizar a partilha. Como meu pai sempre dizia, justiça que não repara o dano é vingança, não é justiça. Sabonete reuniu todo mundo no terreiro quando o sol estava começando a esquentar. Homens, mulheres, crianças, todos ali ainda não acreditando que estavam livres. Prestem atenção, meu povo, disse o cangaceiro tirando o chapéu em respeito. Capitão Lampião mandou que nós fizesse a partilha. Tudo que o coronel roubou de vocês durante esses anos vai ser devolvido. Um murmúrio correu pela multidão. Seu Damião, ainda com as marcas da corrente nos tornozelos, deu um passo à frente. Mas como vamos dividir? Tem gente que perdeu mais, tem gente que perdeu menos. Sabonete balançou a cabeça. Não importa quem perdeu mais ou menos. Todos sofreram igual, então todos vão receber igual. E foi assim, meu povo, que começou a partilha mais justa que o sertão já viu. Primeiro dividiram o dinheiro. Tinha 5 baús cheios de moedas de ouro, notas de 1000 réis, anéis, brincos, correntes, tudo que o coronel tinha acumulado explorando o povo. Sabonete contou tudo. Eram 32 famílias. Dividiu em 32 partes iguais. Cada família vai receber 250 mil réis em dinheiro, anunciou. É o que o coronel roubou de vocês com trabalho escravo. As mulheres começaram a chorar. Homens apertavam os olhos para não deixar a lágrima cair. 250 mil réis era mais dinheiro que a maioria tinha visto na vida inteira. Dona Militana, a parteira, recebeu a parte dela com as mãos tremendo. É de verdade? Ela perguntou, sem acreditar. Isso aqui é meu mesmo? É seu sim, dona. E ninguém vai tomar, Capitão Lampião garantiu. Depois dividiram a terra. A fazenda Olho d'Água tinha 1.600 hectares. Tirando a área da Casa Grande e do Curral Central, sobravam 1.400 hectares de terra boa para plantar. Cada família vai receber 43 hectares, explicou Sabonete. Não é muito, mas é o suficiente para plantar, criar gado, viver com dignidade. O velho Macilon, o rezador, caiu de joelhos rezando e agradecendo. Deus ouviu minhas preces, mandou Lampião como anjo vingador. Dividiram o gado também. Eram 320 cabeças. Cada família ficou com 10 bois, 10 vacas. Dividiram as ferramentas. Enxada, foice, machado, martelo. Tudo que era necessário para trabalhar a terra. Dividiram as sementes que estavam guardadas no celeiro.
milho, feijão, mandioca e a casa grande. Sabonete olhou para o casarão luxuoso onde o coronel tinha vivido. Tapete persa, móvel fino, quadro na parede, candelabro de cristal. Essa casa aqui vai virar escola, anunciou. Para as crianças de vocês aprender a ler e escrever. Porque povo que não sabe ler é povo que fica vulnerável a coronel safado. O povo aplaudiu, gritou, abraçou uns aos outros. Prestem atenção nessa parte, que ela mostra a sabedoria do sertão. Enquanto a partilha acontecia, Maria Bonita tinha ficado ajudando as mulheres a cuidar dos feridos. Muita gente estava machucada de tanto apanhar, de tanto trabalhar sob o sol, de tanto passar fome. Ela lavava ferida, passava remédio caseiro, conversava baixinho, dando força. Acabou, minha irmã, dizia para cada mulher que atendia. O sofrimento de vocês acabou. Agora é recomeçar. Uma mulher jovem, com marcas de chicote nas costas, perguntou: mas e se vir outro coronel? E se tentarem tomar nossa terra de novo? Maria Bonita segurou a mão dela firme. Se vir, vocês lutam. E se não conseguirem sozinhos, mandam chamar Lampião. Ele volta. Sempre volta quando o povo precisa. A mulher sorriu pela primeira vez em meses. Do outro lado do terreiro, Zé Pequeno, o vaqueiro, organizava o gado para distribuição. Ele conhecia cada animal pelo nome, sabia qual era manso, qual era bravo, qual dava mais leite. Essa vaca aqui é boa de leite, explicava para cada família. Essa é melhor para carne, esse boi aqui é bom para arado. Cuidem bem deles que eles cuidam de vocês. Era bonito de ver, meu povo. O sertão se organizando, o povo recuperando a dignidade, a vida voltando ao normal. Mas nem tudo era alegria. Tinha o corpo do coronel Tutu ainda no terreiro, com a corrente nos pés, a marca do tiro na testa. Seu Damião perguntou para Sabonete: e o corpo? O que fazemos com ele? O cangaceiro pensou um pouco. Enterrem ele. No cemitério da família, onde tem mármore e ouro. Enterrem numa cova simples, sem nome, sem cruz, que a terra engula a maldade dele. E foi assim que fizeram. Cavaram uma cova rasa nos fundos da propriedade, jogaram o corpo, cobriram com terra. Nenhuma reza, nenhuma lágrima, nenhuma palavra de despedida. Como meu avô dizia, quem vive sem amor, morre sem choro. Quando o sol começou a descer, a partilha estava completa. Cada família tinha sua parte de terra, seu gado, suas ferramentas, seu dinheiro. O povo se reuniu uma última vez no terreiro, agora para se despedir dos cangaceiros. Sabonete montou no cavalo. Os outros 5 cangaceiros fizeram o mesmo. Nós vamos embora agora, disse ele. Mas antes, quero dizer uma coisa. Vocês são livres, livres de verdade. Não deixem ninguém tirar isso de vocês. E se alguém tentar, resistam. O sertão é de quem tem coragem. Seu Damião se aproximou, tirando o chapéu. Como agradecemos tudo que Lampião fez por nós. Sabonete sorriu. Vivendo com dignidade, respeitando uns aos outros, não fazendo com os outros o que fizeram com vocês. Essa é a melhor forma de agradecer. E partiram, levantando poeira na estrada. O povo ficou ali, observando os cavaleiros desaparecerem no horizonte. Quando o último rastro de poeira sumiu, seu Damião virou para os outros. Vamos trabalhar. Temos terra para cuidar, gado para criar, vida para reconstruir. E foi assim, meu povo, que Santa Cruz do Agreste renasceu. Mas a história de Lampião estava longe de terminar. Naquela mesma noite, a 20 léguas dali, numa grota escondida, o bando se reuniu ao redor da fogueira. Lampião estava deitado na rede, olhando as estrelas, quando Corisco se aproximou. Capitão, chegou notícia. Que notícia? Tem um fazendeiro em Quixadá que está cobrando imposto do povo. Imposto que não existe. Está enriquecendo, roubando os retirantes. Lampião ficou em silêncio por um tempo. Depois, devagar, levantou da rede. Prepara os homens. Amanhã nós parte. Maria Bonita, que ouvia tudo de longe, balançou a cabeça. Sabia que nunca ia ter descanso. Enquanto houvesse injustiça no sertão, Lampião ia combater.
E foi assim que a lenda continuou crescendo. Porque no sertão, meu povo, a justiça não dorme. E Lampião era o braço dessa justiça. Meu povo, toda história tem um fim, mas tem história que nunca acaba de verdade. E essa é uma delas. 3 meses depois da libertação de Santa Cruz do Agreste, a notícia tinha se espalhado pelo sertão inteiro. De Pernambuco à Bahia, de Ceará ao Piauí, todo mundo falava da mesma coisa. Lampião tinha libertado um povoado inteiro de um coronel escravizador. Nas feiras, nas praças, nas rodas de conversa, o povo contava a história com orgulho. Ouviu falar do que Lampião fez lá em Santa Cruz? Ouvi sim. Dizem que matou o coronel com um tiro só, bem no meio da testa, e dividiu toda a riqueza do homem com o povo. Dizem que até a terra ele repartiu, tudo certinho, ninguém ficou sem nada. E cada vez que a história era contada, crescia um pouquinho, porque é assim que nasce lenda, meu povo. Começa com verdade e cresce com admiração. Os coronéis, quando ouviam falar, ficavam com medo, muito medo. Em Campina Grande, o coronel Militão, conhecido pela crueldade com os trabalhadores, começou a tratar o povo melhor. Pagava em dia, dava comida decente, não batia mais. Em Cajazeiras, o coronel Zé Rufino, que cobrava juros abusivos, perdoou metade das dívidas do povo, de medo que Lampião aparecesse. Em Mossoró, os fazendeiros se reuniram e fizeram um acordo. Não maltratar mais os trabalhadores, sob pena de virar alvo do cangaço. Como meu avô sempre dizia, às vezes o medo do castigo vale mais que 1000 leis. Mas nem tudo era medo, não. Tinha admiração também. O povo pobre, que vivia oprimido, via Lampião como herói, como protetor, como a única justiça que funcionava de verdade no sertão. Quando ele passava por um povoado, as pessoas saíam para a rua só para ver. As crianças corriam atrás dos cavalos, as mulheres jogavam flor, os homens tiravam o chapéu em respeito. É Lampião, é o rei do cangaço. Olha, é Maria Bonita. Deus abençoe vocês, capitão. Protejam o povo. Virgulino não gostava muito dessa fama toda. Ele sabia que quanto mais famoso ficava, mais perigoso ficava também. Mais soldado atrás dele, mais volante querendo pegar, mais recompensa pela cabeça dele. Mas Maria Bonita entendia diferente. Virgulino, ela disse numa noite, enquanto descansavam numa grota: tu não vê? Tu virou mais que um cangaceiro. Tu virou esperança. Pro povo, tu é a prova de que os poderosos não são invencíveis. Ele olhou para ela pensativo. Mas esperança não enche barriga, Maria. Não cura ferida, não traz os mortos de volta. Não traz não, mas dá força para continuar vivo. E no sertão, às vezes, isso é tudo que o povo precisa. Lampião ficou em silêncio, olhando o fogo da fogueira dançar. Ele sabia que ela tinha razão, mas também sabia que um dia a sorte ia acabar. No sertão, ninguém vive para sempre, principalmente quem vive pelo rifle. Prestem atenção nessa parte, que ela mostra o coração desse homem. Um dia, cavalgando perto de Exu, Lampião encontrou um menino chorando na beira da estrada. O garoto, magro e sujo, segurava um pedaço de pão duro. Virgulino parou o cavalo. Por que chora, menino? O garoto, com medo, enxugou as lágrimas. Meu pai foi preso. Dizem que roubou uma galinha, mas ele não roubou não, senhor. Ele só pediu emprestado porque nós estava com fome. Ia devolver depois. Lampião desceu do cavalo. Agachou na frente do menino. Como é o nome do teu pai? João Trovão. E onde ele está preso? Na cadeia de Exu. Virgulino olhou para Maria Bonita, que observava a cena de longe. Ela balançou a cabeça, sabendo o que ele ia fazer. Fica aqui, menino, e não chora mais. Naquela mesma noite, Lampião invadiu a cadeia de Exu. Não atirou em ninguém, não machucou ninguém. Só chegou, abriu a cela onde João Trovão estava preso e libertou o homem. Vai cuidar do teu filho, disse Lampião. E da próxima vez que tiver com fome, me procura. Eu dou comida. Não precisa pedir emprestado de quem não tem coração para entender a fome. João Trovão caiu de joelhos, chorando.
como agradeço, capitão, sendo pai honesto, ensinando teu filho a ser homem de bem. Essa é a melhor forma. E foi embora, deixando mais uma história para ser contada. Oxente, mas o sertão é cheio de surpresa, meu povo. Enquanto Lampião ajudava os pobres e punia os opressores, os inimigos dele cresciam. Polícia, volante, exército, todos queriam a cabeça dele. A recompensa tinha subido para 100 contos de réis, dinheiro que deixava qualquer homem tentado a trair. Mas mesmo assim, ninguém entregava Lampião, porque o povo protegia ele, escondia ele, mentia para a polícia para salvar ele. Viu Lampião por aqui? Não vi não, senhor. Faz tempo que ele não passa por essas bandas. E enquanto o soldado procurava para o norte, Lampião estava escondido para o sul, protegido pelo povo que ele protegia. Como meu pai sempre dizia, quem planta respeito, colhe lealdade. Os anos foram passando. Lampião continuava fazendo justiça, libertando oprimidos, castigando tiranos. A cada ação, a lenda crescia. Diziam que ele era imortal, que bala não pegava nele, que faca não cortava, que Deus tinha feito um pacto com ele para proteger o povo. Não era verdade, claro. Lampião era homem de carne e osso, como qualquer outro. Sangrava, sentia dor, tinha medo, mas a lenda era mais forte que a verdade. E foi assim, meu povo, que o nome de Virgulino Ferreira da Silva virou sinônimo de justiça no sertão. Quando alguém sofria injustiça, dizia: se Lampião soubesse. Quando um coronel abusava do poder, o povo murmurava: cuidado, que Lampião tá de olho. Quando uma criança nascia corajosa, diziam: esse aí tem sangue de Lampião. O sertão inteiro tinha sido marcado pela passagem dele. E mesmo depois que ele se foi, porque todo homem vai um dia, a memória continuou viva. Em Santa Cruz do Agreste, o povo nunca esqueceu. A cada ano, no dia em que foram libertados, faziam uma festa. Acendiam fogueira, tocavam forró, contavam a história para a nova geração. Foi nesse dia que Lampião nos libertou. Foi aqui que o coronel caiu. Foi assim que nossa dignidade voltou. E as crianças ouviam de olhos arregalados, aprendendo que no sertão, justiça é coisa sagrada. E que às vezes, para a justiça acontecer, é preciso homem corajoso com rifle na mão e verdade no coração. Escutem bem o que vou dizer para finalizar essa história, meu povo. Lampião morreu, Maria Bonita morreu, os cangaceiros se foram, mas a lenda nunca morre, porque lenda num é sobre o homem que viveu, é sobre o exemplo que ele deixou. E o exemplo de Lampião está vivo até hoje. Cada vez que alguém enfrenta um opressor, cada vez que alguém defende um fraco, cada vez que alguém escolhe justiça em vez de covardia. No sertão, quando a injustiça aparece, o povo ainda olha para o horizonte e sussurra: cadê Lampião quando a gente precisa? E a resposta, meu povo, é simples. Lampião está em cada um que tem coragem de fazer o certo, de fazer o bem. Lampião não morreu. Virou lenda, meus cabra. E aí, cabra bom? Se tu também acha que justiça tem que ser feita, deixa teu curtir aí embaixo. Comenta o que achou dessa história e não esquece de se inscrever no canal, que o sertão ainda tem muita conta para acertar e muito causo para contar. Lampião tá de olho e onde tiver injustiça, a gente vai estar lá para contar.